Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do programa Plástica com Cirurgiãs. Quem nos acompanha já sabe como é a nossa dinâmica. Para você que chegou agora, esse é um lugar para discussão de temas da cirurgia plástica. A nossa intenção é ser uma fonte segura, de utilidade pública, ajudando a fazer um contraponto à grande quantidade de informações de conteúdo duvidoso disponíveis na rede. Somos 4 cirurgiãs titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com pelo menos 20 anos de estrada. Ao meu lado estão a doutora Cíntia Mundim, a doutora Tatiana Monge e a doutora Helena Lima. A cada programa, uma de nós será anfitriã, recebendo a todos na sua clínica e organizando o debate, que será baseado nas perguntas enviadas por vocês. Muitas vezes, mostrando que as condutas podem ser diferentes de acordo com a experiência e a preferência da cirurgiã. Fechamos com o quadro Corte e Sutura. Perguntas diretas com respostas rápidas, exatamente para mostrar um pouco das nossas condutas pessoais. Ao final, já divulgamos o tema para o próximo episódio. Você terá tempo de nos mandar suas dúvidas sobre o assunto, através do Insta Plástica com Cirurgiãs e também do nosso canal do YouTube. Assim, você poderá fazer o programa junto com a gente. Lembrando que os episódios ficarão gravados no nosso canal do YouTube. Sem mais demora, vamos então à discussão do tema, que conforme anunciado é a cirurgia de mama. Por ser um capítulo amplo, optamos por dividi-lo. Hoje ficaremos com a mamoplastia redutora. Como o nome já indica, essa é a cirurgia idealizada para diminuir o tamanho das mamas. Nela é feita a retirada do excesso de parênquima, que é o tecido mamário, e de pele, de uma forma estratégica, permitindo que, com a aproximação dos tecidos remanescentes, a gente consiga a montagem do cone mamário ao mesmo tempo que voltamos a mama para a sua localização ideal, ou seja, diminuímos e subimos todo o conjunto. Após essa pincelada nos princípios da mamoplastia redutora, vamos para a nossa discussão. Para começar a conversa, vamos ter uma ideia do que é uma mama bonita. Então, Helena, a gente sabendo que não existe um padrão rígido de beleza, você consegue pontuar para a gente quais são as características de uma mama bonita? Sim, gente, beleza, né? Na nossa história, nós temos beleza nas obras de arte e a mama, em várias épocas, está demonstrado tamanhos diferentes, formas diferentes, mas tem um trabalho interessante, recente, em Nova York, em que eles fizeram uma pesquisa em várias mulheres, acho que mais de 1000 mulheres, e a pesquisa foi perguntando mesmo em pessoas, não só cirurgiões, mas pessoas sem ser da profissão, né, da cirurgia plástica. E quem ganhou? Mama natural. Mama natural, aquela mama num formato, no tórax, provavelmente com uma projeção de um colo bonito, independente de volume. Não foi volume que ganhou. Olha que interessante, gostei muito disso. Então, para mim, eu sempre falo em proporção, estudo e analiso, mostro para o paciente a importância dele entender a altura, o tórax, e dessa forma a mama ficando certinha, né, o mais possível, comparado com o restante do corpo, eu acho que aí a gente entra no belo, Harmonia. no bonito, na harmonia. Proporção, né? A proporção e a E harmonia. a questão da areola, né? Que é aquela parte central da mama, né? sim, A areola tá bem posicionada. Cíntia, nesse trabalho, não falou só em naturalidade, não. Falou na posição da areola. Quanto mais próxima, não junta, mas quanto mais próximo, era mais bonita. Aham. Mais verticalizado. E olhando para frente. Olhando para frente. Eu Porque a tenho- mama natural, ela tem uma leve divergência. Uma leve divergência. Eu acho bonito. Mas assim, quanto porque mais próxima, assim, ó. então no trabalho foi legal isso, falou do natural, nada de volume, e da posição da areola mais centralizada. Não é assim, reta, não existe nada reto na gente, mas mais centralizada, mais próxima. Para não ser aquela mama lateralizada. Uma areola levemente divergente faz parte do faz componente. parte. E a acho que- proporção, né? Com a largura do tórax, Sim. né? Com a Quando altura fala, da acho que mama, a próxima. implantação, isso aí faz Eu toda a acho que se a paciente gera alguma dúvida nela, é interessante que ela olhe de uma amiga, da mãe, da prima, enfim, uma mama que não foi operada e que ela considere bonita e observe como as areolas são levemente divergentes, Divergente. que é uma maneira natural da mama ficar, né?
Essa explicação é muito boa. Eu ainda uso um programinha que faz uma simulação 3D que dá um pouco de noção para o paciente. Dá uma Entendi, noção. muito interessante isso. E Cíntia, fala pra gente então, por que mulheres mesmo magras podem ter a mama grande? Ah, gente, isso é genética. Não adianta. Assim como todas as características que a gente tem, né, que é o que a gente chama de fenótipo, que é exatamente o que a gente é por fora, essas características todas têm relevância do ponto de vista genético. Todas são devido a uma herança genética, que venha de pai, que venha de mãe. Muitas vezes, principalmente quando a paciente é jovem, vem acompanhada da mãe, ela fala assim, doutor, eu não sei como que a minha menina nasceu com a mama, né, com essa predisposição a ter uma mama tão grande, sendo que na minha família ninguém tem. Mas a gente tem que lembrar que na família do pai pode ter algum gene recessivo que contenham essa questão do tamanho maior, aumentado da mama. Então, realmente, não tem muita coisa a ver se a mãe tem uma mama de um jeito, a filha pode nascer com a mama de uma maneira totalmente diferente. Tati, agora conta pra gente, que a gente nota que as mamas respondem à variação de peso. Então, quando a gente engorda, a mama cresce, quando a gente emagrece, a mama murcha. Relação conteúdo-continente. Então, a gente tem o conteúdo, que ele é um conteúdo que ele é um misto de glândula com tecido gorduroso. Então, no engorde, esse tecido gorduroso, ele sobressai, ele incha, né? Ele aumenta de volume. Então, é isso. Helena, só completando o que a Tati está falando, ainda nesse esquema da constituição mamária, exatamente isso. Por que, então, que quando a gente vai envelhecendo, as mamas ficam mais macias, mais molinhas? Então, você tem, independente de ter tido gravidez ou não, só de envelhecer, existe um descenso e existe internamente uma substituição adiposa. Então, às vezes a pessoa tinha até uma mama, nossa, minha mama era cheinha, Firme. eu gostava, firme, nunca pensei em operar, mas virou a menopausa, ou seja, com a idade, com a mudança hormonal, a substituição adiposa, ou seja, vira mais gordura mesmo, então fica mole, né? E essas alterações, às vezes, com uma gravidez, gente, ela tem uma involução pós-gravídica, que eu já vi quase que total. Era uma mama cheia, glandular, com a gravidez, independente de amamentar mais ou menos, ela tem uma involução quase que total de o que era glândula e fica aquela mama bem molinha, praticamente frouxa. Bem substituída, né? Bem substituída. Ainda falando da menopausa, que é uma coisa que todas as mulheres vão passar, a gente não fica livre dela, a gente tem visto também um crescimento da mama. Então, aquela pessoa que tinha a mama pequena, que até no passado pensou, teve a ideia de colocar o implante e não colocou, e quando chega na menopausa, pode acontecer dessa mama crescer, exatamente pela substituição gordurosa, e a gente tem um ganho de peso que acompanha a menopausa, e aquela mulher fica então com a mama grande. E aí vem fazer a redução. A gente tem que lembrar que hoje em dia, né, nessa questão da menopausa, a reposição hormonal estimula o crescimento da mama. Ah, que aí você está fazendo uma estimulação hormonal mesmo, Hormonal. Diferente do que seria esperado naturalmente. Na vida E é uma madura, mudança, né? né, das É a mulheres, vida. porque antigamente, a gente que já tem uma jornada mais longa, não era comum, né? Hoje e é hoje quase sim. uma Então, unanimidade. elas já entram, né, na Minha avó anamnese. não fez. Então, a gente já entra na... E TRH, e reposição hormonal, você já fez? Então, assim, sempre tem que compor, né? Sempre compõe. Importante, Sim. porque influencia demais, Demais, né, na história da mama. Agora, nós vamos passar para o aspecto da cirurgia em si. Nós estamos no assunto mais constituição mamária, agora nós vamos passar para a técnica cirúrgica. Tati, vamos começar com você então. Talvez seja a primeira pergunta que passe pela cabeça de uma mulher que deseja fazer a cirurgia de mama. Como serão minhas cicatrizes? Bom, a cicatriz a gente vai fazer uma reprogramação do tamanho da areola, do tamanho e do posicionamento. Então, a gente já discutiu aqui, né, sobre elementos de mama bela, então a gente tenta um procedimento de resgate. Então, a cirurgia plástica, em essência, tudo é isso, né? Tudo é resgate da forma, resgate da função. Então, a gente quer resgatar esse posicionamento do CAP, a gente quer fazer uma adequação do volume e a gente vai fazer uma retirada de pele na proporção. Então, as cicatrizes, elas podem ser em cicatriz em T ou cicatriz em L.
E isso depende muito do cirurgião e da paciente, como ela se apresenta. E a Qualidade gente tem da que pele. lembrar que o cirurgião, né, as cirurgiãs no caso, o produto de quem a gente vai trabalhar são as pacientes, como elas são. Então, assim, eu quero cicatriz em L, eu quero cicatriz... Não, o que a mama pede para que seja feito, né, em qual contexto, e aí a gente tem que ter um alinhamento de expectativa, né, nesse sentido. E ainda, né, com relação à cicatriz, e o tamanho dessa cicatriz horizontal? Seja ela, porque a cicatriz que mais modifica o tamanho, dependendo da mama, dependendo da técnica empregada, é essa cicatriz horizontal. Então, independente dela ser em L ou em T, lembrando que em L, essa cicatriz horizontal vai ficar totalmente lateralizada, sem um componente medial, e na cicatriz em T, a gente coloca essa cicatriz horizontal mais ou menos no meio da mama, alinhando os dois lados, por isso que a gente chama de T, seria o T invertido, na verdade. Então, responde pra gente. E o tamanho dessa cicatriz horizontal? Bom, a cicatriz horizontal, o que vai nortear, né, a presença do tamanho dessa cicatriz? Vai ser o excedente cutâneo, né? Então, a gente vai fazer uma adequação, olha, eu vou fazer uma mama redutora, mas eu quero bem pequena. Então, provavelmente vai sobrar mais pele, a cicatriz vai ser mais estendida para a lateralidade. Uma paciente que constitucionalmente, ela já tem uma mama mais espalhada, ela pode ser que ela tenha um prolongamento mais axilar, né, dessa cicatriz. Base larga, né? De base larga, espalhada, né? A constituição é muito importante na hora da gente fazer um planejamento. Então, é basicamente isso. O tamanho que a gente vai fazer essa nova mama, né? E o excedente cutâneo. Lembrando que a qualidade dessa pele importa muito. Por exemplo, se for uma pele com muita estria, ela provavelmente é uma pele que tem uma elasticidade diferente, né? Do que se fosse uma pele rígida, virginal, né? Que não passou por nenhum teste da vida, né? Seja gestação, amamentação, né? Ou então a maturidade. A pele estriada, ela acomoda de uma maneira pior do que a pele normal. Então, muitas vezes, você tem que estender aquela cicatriz para tirar exatamente aquela sobra de pele. E uma coisa que é interessante lembrar, que um dos fatores decisivos que a gente tenta ao máximo é manter a cicatriz horizontal na projeção da mama, porque assim você não inviabiliza a utilização de decotes. Mas, como a Tati bem explicou, é o que a gente tenta fazer, é o nosso ideal. Algumas vezes a gente tem que sim prolongar essa cicatriz além da projeção da mama. Porque plástica, essencialmente, a gente troca a forma pela cicatriz. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a gente escuta muito na mídia, né? Isso é uma coisa que a gente que já está há mais tempo, a gente vê assim, cicatriz reduzida, ótimo. Se a gente consegue cicatriz reduzida, perfeito. Fantástico. Mas assim, não é o objetivo principal. O objetivo principal é fazer um resgate da forma em condições mais adequadas, né? Do belo. Então, a cicatriz é uma preocupação, sim. É primária? Não, ela é secundária. Mas é bom lembrar, né, que quanto maior o problema, entre aspas, quanto maior o tamanho da mama, muito provavelmente teremos cicatrizes maiores, sem dúvida nenhuma. A cicatriz horizontal, na verdade, ela é uma cicatriz, é um corte que a gente faz de compensação da sobra de pele. Dúvida, que é o que vocês estão falando, resumido. Se você tem uma mama maior, você vai tirar mais. Se a pessoa quer uma mama menor, e se a pele é pior, você vai precisar de uma cicatriz maior. Não tem jeito, gente, não tem milagre. Então, a gente estava falando da qualidade da pele e da pele estriada para a cicatriz horizontal. Mas, Cíntia, e aquela mama que tem a pele estriada nela toda? As estrias saem todas quando a gente opera? Não, as estrias não saem todas. Primeiro, eu quero fazer um adendo aqui e explicar para as pacientes o que é uma estria. A estria é a ruptura da camada mais profunda da derme. Aquele branquinho que a gente vê é que está faltando derme ali embaixo. Portanto, essa é uma pele sem elasticidade. Essa é uma pele, ao contrário do que a gente imagina, porque ela tem um aspecto mais engruvinhado, a gente tem a impressão que ela vai esticar e vai resolver. Não, ela estica muito pouco, porque o máximo que ela pôde esticar já foi esticado a ponto de romper a parte interna da pele. Então, essa é uma pele que dificilmente se acomoda bem. E a gente consegue tirar uma grande parte das estrias através das incisões, como a Tati falou. Entretanto, aquelas estrias que estão em torno da areola, essas vão ser retiradas de acordo com as nossas possibilidades. Mas estrias muito próximas da areola e que se estendam lateralmente, né, saindo da areola, né, como se fosse um sol, essas daí a gente consegue tirar
pouca quantidade. Ô, Cíntia, só para finalizar, porque as pacientes falam assim, quero tirar a areola, as estrias todas, mas na hora que sai aquela grande parte, que é na parte inferior, e a parte de cima fica estirada, aquela estria que está ficando residual, ela aparece menos. Ela Como mais a Tati falou, mais por nós verdade. trocamos uma coisa disforme, dependurada, flácida, com muita estria, mas na hora que esticou, a estria que está ficando no colo não aparece. Ainda mais se ela é Passa a antiga, incomodar nem Bem menos. Bem menos. É. Isso em tudo, no abdômen, na mama, né? É maravilhoso. Mas a Na hora mama eu que a acho gente que é o mais legal, porque está no decote. É porque, na verdade, a gente não escolhe a pele que vai ficar. A gente retira a pele de acordo com a técnica que a gente vai fazer a mama. E a pele que tem que ficar, a pele, por exemplo, do colo, nunca vai sair toda. Então, se ela for estriada, as estrias vão continuar lá, como a Helena bem falou, e quando elas estão mais esticadas, elas ficam normalmente menos aparentes. Isso é uma coisa bem legal de ver mesmo. De explicar, né, falar. Helena, e a relação da cirurgia de mama com o nódulo mamário? Para aquela paciente que já tem o diagnóstico de nódulo mamário, então ela quer saber, dá para tirar no mesmo tempo? É possível a gente fazer isso quando a gente vai operar a mama? Lembrando, obviamente, sendo um nódulo já diagnosticado como nódulo benigno, né, gente? Ótimo. Eu gosto de pedir exame de imagem, até como documentação. Então, vamos supor que foi comigo o diagnóstico. Eu gosto que passe pelo mastologista, mas pode sim aproveitar aquele ato cirúrgico, um nódulo às vezes ele é palpável ou o tamanho dele facilmente identificável, dependendo do tamanho da mama. Porém, tem nódulos que eu vou abrir essa mama, eu não vou achar. Então, a marcação prévia também feita sob supervisão do mastologista, que às vezes ele entra comigo ou às vezes eu realmente faço a cirurgia sem a presença dele, já é minha rotina, pela minha formação já há muitos anos. Mas é possível sim, sabidamente, um nódulo benigno, né? Claro. Mas a gente tem que lembrar que existem certas posições do nódulo, né, que podem comprometer a nutrição, né, da nossa areola. Então, nesses casos, às vezes a gente tem que fazer em 2 tempos, né, Helena? Quando eles estão aqui na parte superior. Da areola eu já fiz em 2 tempos, exatamente. Eu tive essa dúvida, eu falei, acho que uma incisão ali pode comprometer o nosso retalhinho da areola. Eu estou pensando aqui o tempo todo que eu estou fazendo a pesquisa já na minha mama aberta e por dentro. Não. Né? Aí, esse segundo tempo, muitas vezes eu deixo até, porque o mastologista, como ele já está na sequência, ele fala, esse nódulo ele não vai sair, nós vamos acompanhá-lo sequencialmente. E aí, no segundo tempo, o nódulo realmente não evoluiu, está facilmente retirável, uma incisãozinha em cima dele e vai lá e faz a retirada. Mas o que eu imaginei inicialmente foi aquela possibilidade, a mama aberta, uma mamoplastia, marcada ou não, eu vou achar o nódulo, a gente vai tirar separado e mandar examinar separado. Já que você tocou nesse assunto, acho que é importante a gente lembrar que todo o material que a gente tira da mama, o parênquima, é sempre recomendável uma conduta, vamos dizer, está no manual de boas condutas, a gente mandar para o exame, mesmo que a gente não tenha suspeita. A gente manda o material, porque já que a gente faz exames preventivos de mama, já faz parte do protocolo feminino, a gente já sabe, mamografia, ultrassom de mama, que tal olhar aquele tecido diretamente. Então, a gente manda normalmente para anátomo. Isso faz parte da nossa conduta. Eu já tive caso que, assim, com exames normais de imagem, eu tive um caso que não houve formação de tumor, ou seja, não houve erro diagnóstico, não era erro diagnóstico, ou seja, podia ter alguma coisa. Não, o anátomo veio muito claro, não há formação de tumor, né? Então, e veio positivo. Então é assim, uma coisa que é seja, a bom. plástica salvou a vida da paciente, sem dúvida, né? Isso já aconteceu comigo também. Minha última paciente, semana passada, eu que fiz o diagnóstico. Então, assim, é muito bacana. Nós 4 aqui temos essa conduta, mas se você for operar com outro cirurgião, peça sempre para enviar o material do seu exame para anátomo patológico. Agora, Tati, vou fazer 2 perguntas que são quase onipresentes na consulta pré-cirurgia de mama. A primeira delas, eu vou conseguir amamentar? Então, a amamentação e cirurgia plástica. A gente vai fazer algumas ressecções que vão haver sacrifícios de tecido mamário. Isso é um fato. Então, eu sempre tenho um alinhamento nesse sentido, porque para algumas mulheres é condicional, né, no histórico dela de mãe, a amamentação. Então, é melhor não fazer.
nesse caso, né? Então, como a gente tem alguns sacrifícios, se você tem uma queda pequena no pós-operatório, provavelmente você vai seguir esse histórico de amamentação. Agora, se você tem uma grande queda, com uma grande volume cirúrgico a ser tratado, né? A gente tem que fazer grandes ressecções, então aí provavelmente as condições de amamentação são mais limitadas, né? Mas assim, a nossa escolha, pelo menos a minha, é mais para que se mantenha o histórico da mulher. Sim, eu sempre tenho essa preocupação. Eu tive um histórico de amamentação prolongada como mãe e assim, isso para mim é muito importante. Se eu conseguir manter no meu arsenal técnico e tático, sim, eu vou fazer de tudo, mas não é uma garantia. Isso, posso só falar uma coisinha? Mama grande muitas vezes não significa que vai conseguir amamentar muito. Então, eu tive uma experiência de uma paciente que ela, com todo esse histórico, pensamento, meu sonho é amamentar, vou ter meu neném, vou amamentar. Aí ela já com 35 anos, 2 gravidezes, chega ao meu consultório. Doutora, meu sonho era operar lá atrás, na adolescência, mas segundo sonho, amamentar. Não dei leite, não amamentei. Aí estava aquela mama que continuou grande, mais caída, e ela deixou de ter uma mama operada lá atrás. Mas é muito importante essa conversa. Uma das coisas que a gente associa muitas vezes na redução mamária, que é a redução do mamilo, quando você tem aquele mamilo gigante, feio. Quando a gente tem a ideia de amamentar, a gente deve evitar essa redução do mamilo. Para não ter cicatriz, exatamente onde o leitinho vai passar para o neném. Não é verdade? Escolher a técnica também, né? Porque às vezes tem que cortar isso, já mais glândula. Não, a técnica para a cirurgia da mama, né? Do mamilo, se quer amamentar, eu não faço. Eu deixo para fazer depois. Melhor. Boa. E a segunda pergunta, que vai mais ou menos nessa linha. E eu perco a sensibilidade? A sensibilidade nem sempre ela é alterada, né? Então, a gente tem que conversar com o paciente, porque a gente faz, de certa forma, uma denervação periareolar. Então, todo o processo de restabelecimento da sensibilidade, ela vai até o 18º mês de pós-operatório, né? Sendo um retorno pontual e crescente, né? Tipo assim, operou, está mais com alteração mais limitada. No comecinho, vai retomando até o 18º mês. Se isso não aconteceu após 1 ano e meio da cirurgia, provavelmente ela não voltará, né? Isso se dá quando? Quanto maior é a pitose, ou maior é o grau de ressecção e o tanto que a gente vai mexer. Então, vale a lembrança. Quando a gente está se sentindo bem, a gente está se sentindo mais bela, mais confortável dentro do nosso corpo, certamente o interesse sexual também aumenta. Isso autoestima. Tudo. Autoestima é tudo. Exato. Mas, Odri, deixa eu só ponderar sobre isso. Tanto nessa questão da sensibilidade quanto na questão da amamentação, podem acontecer 3 cenários. Na questão da sensibilidade, fica mais sensível, às vezes fica mais sensível a ponto de incomodar a paciente. Diminui a sensibilidade e a outra não altera. E na amamentação, prejudica, não prejudica e diminui. Ou seja, nós temos 3 cenários para 2 situações individuais. E isso tem que ser muito bem conversado, porque a gente nunca vai saber como que vai aquela paciente. E outra, lembra, é bilateral, né? Os tratamentos são bilaterais. Exatamente. Então, assim, a aumentação às vezes responde no pós-operatório tardio, né, de uma forma do lado esquerdo, diferente do lado direito, isso aí é uma coisa... É incrível isso. Mas isso acontece até com paciente que não operou, né, que tem mais leite de um lado do que do outro. Claro, foi o que eu falei, a mama grande, é bilateral. O sonho passou, a mama ficou pior e não amamentou. Agora, uma curiosidade, Cíntia, que as pacientes sempre perguntam. É verdade, doutora, que você vai retirar a minha areola e depois no final colocá-la de novo? Gente, é muito engraçado, porque essa pergunta está em todas as consultas, né? É verdade ou é mentira? O que acontece? Existem 2 técnicas. Uma técnica, que é a mais amplamente utilizada, a gente mantém a areola ligada a um tecido vivo. Essa técnica, a gente consegue reposicionar a areola e, de todas elas, é a que mantém mais as nossas características de sensibilidade, amamentação. Existe uma outra técnica, e essa técnica ela é utilizada para mamas
extremamente grandes, as gigantomastias, mamas que a gente considera gigantes. Nesses casos, a gente não consegue fazer a ascensão, ou seja, levar a areola até em cima, porque ela é muito grande e muito caída. Então, dessa maneira, a gente sim retira o complexo areolo-papilar, que é o que as pessoas chamam de mamilo, e enxerta ele na nova posição. Nesse caso, a gente retira totalmente. No outro caso, não, Adriana, a gente mantém essa artéria ligada ao tecido vivo. Mas só para deixar claro, assim que você falou que é raro, o quão raro é isso? Há quanto tempo você não retira a areola e reenxerta? Nossa, Há muitos anos. há uns 3 anos, eu acho, porque a gente, igual a gente tá falando, né? Como mulher, a gente sempre pensa na sensibilidade. Não, né? porque é um caso exceção, extremo. né? Exceção. Não tem outra opção, né? O meu último foi quando eu ainda estava no Hospital da Baleia, então eu vou te falar que tem mais de 20 anos. Eu devo ter uns 10 anos. Helena, e ainda nesse assunto areola, por que que algumas areolas no pós-operatório ficam redondinhas e outras nem tanto? É legal isso, as pessoas têm muita dúvida, né, gente, como que vai ser, como que vai ficar, medo. Mas na marcação, no ato cirúrgico, a gente tem um aparelhinho que chama areolótomo. E ele tem, às vezes, algumas variações de tamanho, né? Mas o ideal é marcar de tal maneira que ele fique proporcional à nova mama, à nova forma dessa mama. E ele é redondinho, gente. Então, termina a cirurgia, está suturado delicadamente redondinho. Porém, tudo que é central, circular, a gente sofre influência de vetores de pressão, de tração. E a areola está no meio, além disso, a gravidade da própria mama, né? Essa mama, eu falo que é um ser dependurado. Então, por mais que ele ficou bonitinho, firminho, redondinho, a areola certinha, no pós, além de tudo isso, você vai depender da gravidade, você vai depender desse peso mantido da paciente, né? E de toda uma estrutura de cicatrização. Então, muitas vezes ele está lindo naqueles primeiros meses e ele pode ficar um pouco ovalado. Mas lembrando bem que mamas naturais sem cirurgia, muitas vezes elas já têm esse formatinho ovalado. E quando amamenta, então, fica bem mais ovalado. E maior e mais pigmentado. E serrilhado. Você vê que a fase de transição da areola para a pele, Muitas vezes ela não é redondinha, não existe aquela linha definida, né? Ela entra um pouquinho a cor de um tecido no outro. E muitas vezes a gente tem a feliz surpresa de uma super boa evolução. É o que a gente deseja para todas. Mas isso claro. nem sempre acontece, Exato. né? Mas a gente busca deseja Mas pra aí todos. tem como consertar, né? Você vai perguntar Não, isso? pode falar então. Eu acho que a gente tem a opção, se for um grande denteamento, se for uma grande falha, né? Alguma areola pode ficar com um formato diferente, né? Devido à cicatrização. A gente pode não só fazer a correção cirúrgica, que é uma coisa relativamente simples, mas hoje em dia a gente tem aquela micropigmentação, sabe? Igual a gente faz na sobrancelha. Igual na reconstrução. Na reconstrução de mama também é muito utilizada, que ela usa a cor da areola, bate a Ou até tatuadora, muda a cor, né? Muda a cor, pode colocar uma cor um pouquinho mais escura. Você coloca ali o areolótomo e faz essa pigmentação de tal maneira que a areola fica com a mesma cor e mais bem delimitada. É um recurso ótimo, tranquilo. Até assim, se é um preciosismo, né, da paciente no resultado, eu falo, nossa, mas está tão redondinho, não é assim a verdadeira. Não é porque ela foi operada. Mas assim, aí eu sugiro para quem vai fazer a micro, extrapolar um pouquinho e promover certas irregularidades. Então assim, é um refinamento que detalhe. Nossa, né? é muito lindo que fica, né? Isso mesmo. Como a Helena falou, né? Tudo mais próximo possível do natural. Do natural. É a nossa intenção sempre. Agora, nós vamos falar sobre aquela gordurinha que vai para debaixo do braço. Eu vou responder essa. Esse é o que a gente chama de prolongamento axilar, que foi até já falado aqui um pouquinho. Ele pode ser gorduroso ou até ter um componente de parênquima, de tecido glandular. Então, sim, a gente pode tratar e deve ser tratado no mesmo momento da cirurgia. Quando tem a glândula, a gente retira a glândula e sempre complementa com uma lipoaspiração da região. Algumas vezes, quando a gente já tem uma flacidez da pele dessa área, a gente precisa prolongar aquela cicatriz horizontal, então ela vai andar mais para a lateral para tirar a pele que está flácida, porque quando a gente tira a gordura, vai sobrar a pele, então muitas vezes, algumas vezes, na verdade, a gente precisa prolongar essa cicatriz.
E ainda nesse assunto lipoaspiração, e eu acredito que estamos todas juntas nessa, a gente utiliza a lipoaspiração como uma forma de acabamento. Eu gosto muito daquela curvinha da lateral da mama, eu acho isso sexy, então eu sempre tento marcar um pouco mais com a lipo a curvinha lateral e também a medial, assim como aquele papinho da prega axilar anterior, aquele que sobra na blusa. Isso tudo são detalhes e cuidados que o cirurgião plástico tem e a gente, como mulher, tem ainda mais, né? Tati, conta pra gente, independente da sua preferência, porque a gente tem na prática da gente, a gente tem o que a gente mais faz, quais são os tipos de anestesia que a gente pode operar uma mama? Bom, para operar a cirurgia de mama, a gente tem anestesia geral, a gente tem o bloqueio de neuroeixo, o periodural, e a gente também tem anestesia intercostal, né, que a Helena me falando que usa muito. Cada cirurgião tem a sua preferência, né, isso é importante salientar, mas também é uma equipe, né, é um time. Então, cada uma preferencialmente opera num lugar e tem a sua equipe que já habitualmente faz, mas melhor determinado tipo de anestesia, né, então é equipe. Tudo que tem... Anestesia, como a gente falou no outro episódio, acho que a gente sempre concorda, a gente discute com o anestesista, mas o anestesista é um profissional, é um médico que está lá para usar a sua especialidade. Então, a minha confiança na equipe da anestesia, do hospital que eu opero, é enorme. Se o anestesista fala que ele vai preferir para esse caso ou outro, aquele tipo de anestesia, eu vou com ele. Afinal de contas, ele está lá para isso, ele é o nosso especialista. Todas as decisões, né, da equipe médica, elas são decisões compartilhadas. Ótimo. Então, assim, todas as decisões, elas se relacionam muito à segurança do paciente. Então, esse é o fim, ele é o produto de nossa maior preocupação, né? Então, assim, equipe, o que mais faz, como é que mais você trabalha, né? Então, mas é um alinhamento, cirurgião, anestesista. A bem da verdade, né, que na hora que a paciente vai no seu consultório, faz a primeira consulta com você, leva os exames para você, vai para o bloco cirúrgico esperando te encontrar, ela tem que saber que não é só uma médica responsável por ela. Eu sou responsável pela cirurgia, o anestesista, cuja especialidade é anestesiar, é o responsável pela anestesia, assim como ela também é paciente da auxiliar, ela é paciente da instrumentadora, então ela é paciente de toda a equipe, não só da gente. Boa colocação, Cíntia, gostei. Então, Cíntia, vou continuar com você. E o tempo de duração, sabendo que isso é uma coisa muito variável por diversos fatores, fala um pouquinho sobre o tempo de duração da cirurgia de mama. Rodrigo, como você mesma já falou, isso é tão variável, né? Vou colocar uma média para maior e menor. Então, assim, acho que uma cirurgia de redução de tamanho de mama geralmente dura de 3 a 4 horas. Porém, se for uma mama grande ou uma paciente com uma tendência maior a sangramento, essa cirurgia pode durar até 6 horas. Concordo com você. Depende do cirurgião, da mama e até do que acontece lá na hora. Transoperatório. O transoperatório. É isso que eu falei. Às vezes as pacientes falam, sangramento, eu sangrei muito. Não, você sangrou muito, mas é porque é normal algumas pacientes sangrarem muito. Faz parte da constituição da pessoa. E faz parte do nosso trabalho, então, cauterizar, fazer a hemostasia de todo esse sangramento. Que acaba demorando um pouco mais. Que acaba demorando Mama um pouco mais. glandular tem Sangue provavelmente mais vasos grandinhos, mamas grandes, vasos grandinhos. Helena, ainda uma questão também que elas perguntam, a curiosidade, a pessoa deve saber isso quando vai operar. Eu vou ficar com dreno, doutora? Então, eu gosto de um dreno, gente. Mas o legal da mamoplastia não é aquele dreno que as pessoas às vezes têm medo, já ouviu falar, sei lá, em filme, ou tem algum parente que operou de câncer de mama, porque aí é uma dissecção muito diferente e estendida. Sim. Aí a gente usa um dreno de vácuo, que tem um tubo, né? Que fica mais tempo? A minha conduta é manter um dreninho dentro do curativo. Eu troco, tiro no dia seguinte. Toda cirurgia? Toda mama grande. A não ser que a mama foi muito pequena, uma mastopexia, uma compactação, e aí eu não uso dreno. Mas a minha conduta é mais essa. Nós vamos discutir isso depois, mas é porque... Mas tá no curativo, ela não vê. Mas aí você tira no primeiro retorno? Não, às vezes ela está internada, tira antes do troco do curativo, no dia seguinte, no primeiro retorno.
É só aproveitando, porque acho que a Conduta, conduta né? da Helena é um pouquinho diferente, talvez, de nós três. Então, só por É a isso eu vou escola. adiantar. É. Eu não deixo dreno de maneira em nenhuma. Eu não deixo em nenhuma. Nossa, eu acho que eu nunca deixei. Também. É questão é questão, muitas vezes, de escola. Isso. Escola, gente, é onde a gente foi treinado na cirurgia plástica. O meu chefe, lá atrás, o doutor Olendino, não deixava dreno em mama nenhuma. Então, eu aprendi que não se deixa. Talvez onde você aprendeu, deixava, e você aprende. E não tem problema nenhum, não. E o São que é bom é que pequenas funciona bem nas mãos. nas mãos, exatamente. Tem que ficar bom para todo mundo e é a beleza de você ter essa diferença de condutas que vão chegar num resultado bom do mesmo jeito, né? Tati, e como que você responde àquela afirmação que muitas pacientes fazem no consultório? Porque, na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu desejo, tenho um sonho de operar, mas eu não aceito cicatriz na minha mama. Se a paciente ela não aceita cicatriz na mama, é melhor reavaliar a indicação de operar, porque toda cirurgia plástica impõe uma cicatriz. Agora, como essa cicatriz vai se comportar num prazo curto, médio ou longo, ela é imprevisível, é um processo imprevisível. Então, se a paciente ela não trabalha bem na cabeça dela a cicatriz, ela tem que avaliar se quer operar mesmo. Concordo também. Concordo. Você está trocando, como já foi falado, A forma pela cicatriz. A forma pela Que vai cicatriz, existir. Que vai existir. E a gente vai fazer de tudo para que ela fique bem, mas ela tá lá. cicatriz é cicatriz. E, Cíntia, e nessa mesma toada dessas afirmações, mas a minha cicatriz vai sumir, né, doutora? Já entendi que eu vou ter cicatriz, mas ela vai sumir. Como é que você responde a isso? Gente, então vou ser bem clara, cicatriz nenhuma some, nenhuma. Infelizmente existe essa questão, esse sonho, né, a respeito da cirurgia plástica. Quantas vezes eu já peguei cicatrizes maravilhosas, por exemplo, um corte no braço que hoje é uma linha, e a pessoa fala, eu quero fazer plástica para sumir isso daqui. Ou então tem esse Não, queloide. Eu tenho esse queloide. Não é queloide. Nossa, cicatriz tá Então, linda. não existe corte nenhum, seja de plástico, qualquer outra especialidade médica, de trauma, não existe corte sem cicatriz. Até ralado deixa cicatriz. O que acontece é que existem vários tipos de cicatriz, conforme a gente conversou no último programa, que podem ser maneiras naturais de se cicatrizar ou maneiras patológicas. Nisso daí eu vou exemplificar alguns tipos de cicatriz que são as mais frequentes. A cicatriz em termos de coloração, ela pode ser hipocrômica, ou seja, mais clara do que a pele da paciente, isso geralmente acontece em pacientes mais claras, ou hipercrômica, ou seja, ela vai ficar mais escura do que o tom de pele da paciente. Em relação à grossura, à espessura da cicatriz, ela pode ser normal, ou seja, da mesma altura que é uma cicatriz, um risco na pele, né? Ou ela pode ser hipertrófica, que é um pouquinho mais elevada, ou ela pode vir a ser um queloide. Um queloide já é uma cicatriz patológica que, além de muito elevada, ela ainda invade os tecidos laterais. Então, todas essas patologias da cicatriz podem acontecer. Agora vamos na melhor das hipóteses, paciente cicatriza super bem. Aquela paciente que você olha a cesárea dela quase sumiu. Ela vai ter uma boa cicatrização da mama. A gente não pode assegurar. Porque são sítios diferentes. Um é na região abdominal, outro é na região torácica, que teoricamente tem cicatrizes menos estéticas do que na região abdominal. Mas sim, você viu lá a cicatriz, acha que aquela paciente vai ter uma boa evolução de cicatriz, e ela de fato tem, mas ainda assim a gente vai chegar o olho perto e a gente vai perceber a presença de todas as cicatrizes da cirurgia. Discretas, mas existentes. Isso, ótimo. Foi ótima a sua explicação. Mas então, Helena, quais são os cuidados que a gente tem que ter no momento da cicatrização, naquele período de cicatrização inicial, para a gente ter uma cicatrização favorável? Você faz alguma coisa diferente? Quais são os cuidados? Estabilidade. Então, gente, a mama é um ser dependurado, concorda? Concordo. O que eu vou manter estável uma cicatrização de um ser dependurado que sofre gravidade, o próprio peso? Sutiã. Então, o sutiã ele vai funcionar ali, além do meu curativo delicado, que vai ter toda uma variação pelo tempo, né? O sutiã, para mim, ele é um estabilizador, igual uma tipóia vai estabilizar uma fratura, uma lesão de um membro. Aí, esse sutiã ele vai funcionar inicialmente como estabilizador da mobilidade, por isso, não isso, por isso, não isso, que são os estiramentos que você pode promover. E aí, lá no futuro, não é depois de amanhã,
daqui 1 ano e meio, né, 18 meses, 2 anos, você pode ter ali uma evolução que poderia ter sido melhor. Então, na minha conduta, 1 mês obrigatório com essa mobilidade mais restrita e 3 meses do uso sutiã. Eu acho que todo mundo aqui vai falar um pouquinho. E a gente vai ter isso também. Eu estava querendo saber, você usa o silicone tópico, seja o gel, seja a fita de silicone na uso. cicatrização? Mas isso foi um tema importante também no nosso encontro da plástica. Acho que ano passado teve até uma aula específica para cicatrização e a compressão. Então, o uso do silicone faz parte de uma boa ou de um auxílio de complementar nessa evolução da cicatriz. Gente, o paciente chega pedindo assim, o que eu já vou usar para cicatriz? Calma. Antes de cortar. Antes de cortar, o que eu vou usar, doutora? Né? Já ouviu falar do creme tal, daquilo, até já sabe do silicone, às vezes não. Mas eu falo, calma, primeiro você vai começar seu processo cicatricial. Uma vez instalado, a pele íntegra já não tem curativo nenhum. Isso geralmente é depois do 1º mês. Aí a gente começa a usar uma compressão específica. Eu gosto de uma plaquinha de silicone, sim. Na linha da cicatriz, gosto muito de usar na horizontal, porque eu sinto que na vertical ela já tem toda uma pressão pela gravidade, pelo peso, pela posição de estar em pé e o sutiã ali comprimindo. Eu não vejo necessidade ali. Então, nas horizontais, eu faço uma jogadinha de usar. Vocês usam também? Eu uso. Na verdade, o silicone, existe o fator dele, quando a gente usa fita, né? a Fita de silicone. que É ele a faz compressão. Mas não é só a compressão, porque a gente tem o gel de silicone, tem vários no mercado, que é provado que o silicone em contato com a cicatriz, ele faz a modulação da cicatriz para aquela cicatriz ficar mais delicada. Então, eu utilizo... Que tem produtos em gel, né? Em gel. Existem trabalhos mostrando que tem o mesmo resultado. Eu, como a Helena e como as meninas, prefiro a fita porque, além do silicone em contato, a gente tem uma certa compressão pelo volumezinho que é a fita de silicone. Tati, mas aí eu operei, a gente teve todos os cuidados, sua técnica ficou ótima, tá tudo lindo, mas minha cicatriz ficou feia, doutora, o que eu vou fazer? Me ajuda. Vamos lá. Assim, a gente tem o cuidado de explicar tudo, a gente já falou no outro programa, reiterou aqui sobre o comportamento da cicatriz, né? A gente sempre tem recursos para melhorar, né? Então, a gente espera algum tempo, faz algumas tentativas com, às vezes, uma oclusão com corticoide, se ela tem uma fase inflamatória mais exuberante, a gente tem o recurso dos lasers, né? Algum recurso com tecnologia para a gente melhorar a qualidade daquela pele, mas caso não seja possível isso, ou não a resposta do paciente, a gente opta por fazer, sim, uma correção cirúrgica, que é o último tempo, né? Então, assim, a gente faz todas as tentativas e, por último, a gente faz uma correção cirúrgica. Agora, nesse segundo momento, a gente vai ter uma ferida mais sem tensão, né? A gente, às vezes, não tem todo aquele estresse da cirurgia, né? Aquela estresse da cirurgia que eu falo de recrutamento do próprio organismo, né? Então, é só mesmo pontual, bordinhas, né? A gente não tem retalho, a gente não tem... Os tecidos para se acomodarem são mais suaves, então a gente tem muita chance, sim, de ter uma boa resposta. E a gente tem também o que a gente já falou no outro programa, que é a radioterapia, né? No caso, se ela tiver um componente patológico. Eu gosto de falar que a chance dessa recuperação, apesar de estar cortando novamente, dando ponto novamente, às vezes com anestesia local, pode ser feito num ambiente que nem precisa ser hospitalar, tranquilo. Então, são pequenas correções. A chance da evolução ser infinitamente melhor é grande, né? É grande. Ainda mais porque não tem aquela distensão do edema. Do pós-operatório, então a cicatriz está ali estável, né? Não tem aquele tanto de reação inflamatória, né? É surpreendente, assim, o sucesso. Ou não. Então, o que nós estamos falando aqui dessa correção de cicatriz é retirar aquela cicatriz e fazer outra de novo. E eu já tive, vocês também certamente, aquela paciente que a gente faz isso nas 2 mamas, por ser bilateral, uma cicatriz fica excelente, ela melhora muito do que ela estava, e a outra, nem tanto. A irmãzinha do lado de lá não ficou tão legal. Falando do diferente, Adriana, né, um lado e outro lado, vocês já repararam
que é o lado do destro, né? Então, que é a maioria que a gente vê, pelo menos na nossa comunidade, é a pessoa sem pensar, é inconsciente, ela mexe mais, é o esforço, é a hora que ela levanta, ela pega uma coisa, é o lado que geralmente eu corrijo às vezes, ou então dá um pontinho, alguma coisa ali na cicatriz. E o lado esquerdo, ela não é canhota, não acontece isso, então um lado bonito, outro não. Aí uma paciente me fala assim, eu cheguei, olhei e me chamou a atenção que o lado esquerdo que estava, ela olhou para mim e falou, doutora, você esqueceu que eu sou super canhota? Eu falei, tá explicado. E uma coisa que vale lembrar, gente, verdade ou mentira, naquela junção da cicatriz vertical com a horizontal, a gente sempre lida com uma certa tensão a mais e às vezes abre um pouquinho a cicatriz. Vocês percebem isso? Sim. Por quê? Porque ali é uma área onde estão se unindo duas cicatrizes diferentes, uma que vem de cima, outra vem de baixo. Mais delicada, e tá no meio. Aqui, quando você fica em pé, todo o peso. Então é normal. Às vezes as pacientes falam, ai, meu ponto abriu ali. Não é que ele abriu, ele afastou um pouquinho, mas isso pode fazer parte. E praticamente fica. Esse é o local parte. que essas pequenas intercorrências, de evoluções, diferentes e depois evoluções, com os 2 elas anos, cicatrizam bem nesse Cicatrizam lugar. bem. Ou não, pode necessitar uma alguma correção no fragilidade, futuro, né? mas Fazer é uma uma sutura. exatamente, é uma região de fragilidade da cirurgia de mama. É o que a gente toma mais cuidado e apesar de todos os cuidados, algumas vezes ainda ocorre. Então, vão tratar, vão sarar e depois vão ver se existe algum déficit estético para a gente melhorar você vai precisar ainda corrigir mais. Mas sempre a evolução é muito favorável. né? Abre um pouquinho, mas também cicatriza muito bem. Cíntia, então já que você está falando, está animadinha, vamos lá. Existe algum cuidado especial no pré-operatório em relação de exame por ser a cirurgia de mama? Existe, né? Existem todos os cuidados que a gente tem para todas as cirurgias plásticas, né? Que são os exames de sangue, de urina, o risco cirúrgico e o risco anestésico. A mama tem uma particularidade, a gente precisa de fazer exames de mama, que são ultrassom e mamografia, dependendo da idade do paciente, ou às vezes até mesmo os dois. Outros cuidados que a gente deve ter, parar de fumar, né, gente? Para qualquer cirurgia. Para tudo, né? né? Para tudo. Na verdade, devia parar de fumar para sempre. Mas, enfim, se a pessoa fuma, tem que parar de fumar pelo menos 30 dias antes da cirurgia e, principalmente, tomar cuidado com os medicamentos. As aspirinas, o ácido acetil salicílico que está na aspirina, no melhoral, deve ser evitado, porque aumenta o sangramento, e aqueles medicamentos que a gente já anda comentando, que estão sendo muito utilizados, que é o Zempic, Saxenda, etc., que também devem ser suspensos no mínimo 21 dias antes da cirurgia. Helena, perguntinha rápida. Existe idade mínima para a gente operar a mama, para a gente reduzir a mama? Boa pergunta, porque na adolescência a gente pesa, muitas vezes a moça com a mama muito grande, gente, ela vai deixar de viver uma adolescência por N outros motivos. Então a idade mínima, a gente olha a data, quando ela menstruou pela primeira vez, que é a menarca, e normalmente 2 anos ali para frente ela já tem essa queixa da mama muito grande e com N dificuldades. Então eu já operei, o mais novo para mim foi 13 anos, mais recente 15 anos, a mudança é outra. Chegou no colégio, os coleguinhas falaram o quê? Nossa, você emagreceu muito! E foi só a redução de mama. E isso é muito lindo. Isso é lindo. Eu já operei encaminhada pelo pediatra. Olha, Eu já operei. É muito fofo isso mesmo. Uma coisa que vale lembrar nesse caso é que se a gente opera uma paciente muito jovem por uma questão psicológica mesmo dessa paciente, né, e de conforto também de lidar com aquela mama exuberada demais, exuberante demais, grande demais. roupa, esporte. A gente tem que advertir a paciente que como ela ainda não finalizou, né, essa transição hormonal dela, que a mama pode crescer de novo. Eu falo que aí pode é crescer ponderar. e falo do peso, porque ela está em plena adolescência. Então a formação da mama pode continuar, o estímulo pode continuar. E questão de gravidez no futuro, a gente até comenta, né? Mas aquele foco naquele momento É outro. É o alívio da paciente. É o alívio, então, mas eu falo, olha, pode crescer, reoperar a mama é frequente e comum, se é muito nova. Não é. Olha o tanto que você tem pela frente. Então, reoperar a mama na cirurgia plástica é uma história muito frequente. E de repetição, é uma cirurgia de repetição, né? E existe idade máxima?
Ai, que gracinha. A idade máxima é poder operar, né? Clínica boa. Então, uma outra história bacana. Uma senhora de 70 anos que não teve filhos nem nada. No caso dela, nem foi redução, foi uma mastopexia. Ou seja, eu compactei, tirei pele e ficou aquela mama certinha que ela olhou no espelho e falou assim, nem na adolescência eu tive uma mama assim. Então, às vezes, oportunidade de vida, já tem lá seus 60, 70, a saúde está boa, então tem liberação, né, pelos médicos para sofrer uma cirurgia, eu acho que vale muito a pena. E uma outra que falou assim, vou voltar para a natação. Então, nós vamos sim fazer procedimentos estéticos que não eram feitos há alguns Para anos. Para qualidade. Mas com mais idade. Sim, o que vale é a avaliação clínica, física, né? Clínica, exatamente. Um caso, nós já tocamos nesse assunto, mas vamos voltar. E existe um intervalo que a gente tem que obedecer entre parar de amamentar e poder operar a mama? Existe sim. A mama está sendo estimulada na amamentação, então você tem ali a secreção, né, que é o leite. Eu gosto que interrompa, está descrito um período pelo menos de 6 meses. Eu respeito esse período. E observo se clinicamente, explico para a paciente, né, que o estímulo da amamentação é a sucção. Então, que parou a amamentação, tem que ter essa observação e cuidado para não ficar no toque estimulando, para não ter secreção no ato da cirurgia. Às vezes a gente tem que esperar um pouquinho mais. Às vezes o mastologista, a ginecologista entra até com medicação para que isso aconteça de uma forma mais abrupta. E para a mama já ter a involução que ela tem, não só todo o arcabouço que é feito, que cresce na mama para produzir ela o leite, modifica. Ela tem que involuir, porque se a gente opera e depois ela sofre essa involução, a mama vai ficar murcha. Diferente. Então, acho a mama, que 6 meses é o que a gente toma. Mas lembrando que o corpo, né, gente, pós-gravidez, ele altera bem, modifica ao longo de um ano. Mas aqui eu quero fazer uma observação para quem está aí ouvindo a gente e está amamentando e já está vendo os efeitos da amamentação e da gravidez na sua mama e está ficando triste. Não é a hora disso, não. A amamentação, o pós-parto, é uma época trabalhosa e às vezes difícil, às vezes mais fácil para algumas, também não é aquele padrão que a gente tem, mas é a época que você tem que curtir esse momento. É um momento seu, com seu filho, com seu companheiro, é aquele momento de estar presente naquela época. Então, amamente do jeito que você conseguir, algumas amamentam bem, outras tem um pouco mais de dificuldade, isso é uma realidade, não se cobre por isso também não, faça o melhor que você puder e der conta, e aí, quando tiver passado essa fase, você nos procura, aí sim você venha plena, que a gente tenta corrigir o que está te incomodando. Lindo isso, Adriana. Mas isso é verdade. Eu até arrepio quando eu falo isso, porque é verdade, é uma coisa... Porque a gente tá no pós-parto, a gente fica, né? Gente, porque é sério, vamos combinar, depois que a gente ganha neném, que a gente olha no espelho, você fala, meu Deus... Socorro! Meu Deus, socorro! Meu corpo nunca mais vai voltar. Você sabe uma coisa, você tá falando aí, eu pensei, o tanto de gente que, assim, até da minha família mesmo, chegava assim, mas você não vai amamentar, né? Você é cirurgião plástico, sua mama vai cair. Olha... Assim, né? Então, assim, é uma coisa que a gente passa por isso. E você magrinha, talvez não passou, mas tem aquelas... Não, nem parece que já teve neném. E cá pra nós, né? Vamos combinar que o tempo é muito mais cruel com a mama do que a amamentação. Nossa. Né? Não é a amamentação que faz a mama cair. Acho que não tem que valorizar é a substituição adipósia. Claro, e a amamentação ainda tem um componente de prevenção de câncer de mama. Não, a amamentação é fisiológica. Não, é uma condição fundamental. Assim. Sim. Você conseguindo amamentar bem para o bebê, para você, para todo mundo, é fundamental. E é o que a mensagem é: não se preocupe com o que vai acontecer com a sua mama na hora da amamentação. Deixe passar essa etapa e vem aqui que a gente resolve. E curta essa etapa, não o fica máximo aflito, que você puder. não, Exatamente. Né? Somos mamíferos. Cíntia, agora vamos para o período pós-operatório. Já chegamos no período pós-operatório. Por quanto tempo você usa o sutiã cirúrgico, pegar peso? Quais são suas recomendações para aqueles primeiros períodos do pós-operatório mais imediato? Bom, no primeiro mês, eu já libero essa paciente de usar o sutiã cirúrgico durante o dia, exceto em algumas atividades que eu vou falar. Então, durante o dia, eu recomendo um sutiã que seja firme, que seja bonito, mas que não seja aquele sutiã feio, né, do pós-operatório. Então, ela usa durante o dia esse sutiã e para dormir,
volta a usar o sutiã feio. O sutiã pós-cirúrgico, esse mais reforçado, ele também deve, na minha prática, tá, gente? Continuar a ser usado durante os exercícios. Exercícios de caminhada, exercícios que vão gerar um certo impacto, uma certa movimentação. Qual outro? E com relação ao repouso, eu tenho que ficar deitada? Não, imagina, não deve ficar deitado a hora nenhuma. Exatamente, isso né? é bom de reforçar, porque Não a gente deve. tem essa ideia e, na verdade, E isso repouso não é é bom quietinho. para a Operou, cirurgia. né? Plástico é não. repouso relativo. E aqui, relativo. sim, respira, né? O Respira, respirar enche o ar pleno não vai estourar ponto. Sabe o que eu comento com as minhas pacientes? Imagina, isso no pós-operatório imediato, tá, gente? Até o 30º dia. Imagina que é como se o seu cotovelo estivesse pregado na cintura. Então, você pode fazer tudo com seus bracinhos. A gente brinca que é o Tiranossauro Rex, né? Aquele bracinho curtinho. Pode comer, escovar dente. Agora, cabelo eu já gosto que lave no salão, para não ter esse movimento muito amplo, né? Principalmente quando a paciente tem muito cabelo. Mas, assim, é tudo uma questão de bom senso. Pode Cama, lavar não. o cabelo, né? Pode. Pode lavar o cabelo. Eu sempre falo, lava no salão, que além de ficar mais bonito, né? A gente já tá com cara de pós-operatório, fica mais bonito. Mas pode lavar o cabelo, sim. A questão do braço, eu permito levantar o braço até na altura do cotovelo. Isso que a Cíntia falou é uma estratégia que a gente faz, porque você tá assim, você extrapola pra sem manter querer. a cicatriz em então, repouso, para né? você não extrapolar, porque até aqui você não espicha cicatriz, você não altera. Mas sem vai querer, que vai. você faz assim. Então, é uma estratégia que a gente fala. Você vai pegar alguma coisa, cola o cotovelo no corpo, que aí de jeito nenhum você vai Fica automático. Vai ficar alongar esticando, mais né? do que o necessário. Ótimo. Helena, e o retorno às minhas atividades? Assim, Dirigir, trabalhar, pegar filho no colo? Trabalhar. Qual que é o seu trabalho? Né? Se é um sempre. trabalho muito braçal, de muito esforço, que é quase um crossfit, calma, né? Mas um trabalho burocrático, dar aula, muito escritório, gente, não precisa nem parar. Mas é lógico, eu converso assim, tira uns dias para você, nem que seja uma semana, né? 15 dias eu acho um período médio bom. Atualmente os carros também são muito mais Híbridos. leves. Não, são Os mais carros são mais leves. É direção hidráulica, é diferente. Você não vai dirigir nenhuma Kombi, nem caminhão. Então, esse esforço de dirigir, às vezes, 15 dias já pode. O que eu chamo a atenção? Não depende de você. Você está lá bonitinha, devagarzinho, dirigindo, alguém te corta, você tem que fazer um movimento brusco, e isso pode não ser legal. Então, por segurança, eu conto toda essa historinha e, às vezes, a liberação, conforme a rotina dela, ela mesma vai falar assim, acho que eu vou esperar um mês, né? Então, atividade de caminhada com um mês, mais força, total liberação de pegar o peso na academia, 3 meses. Ou seja, na verdade, como tudo que a gente está falando, o pós-operatório, como a gente faz o acompanhamento muito de perto das nossas pacientes, o nosso pós-operatório também vai sendo moldado de acordo com que é a evolução da paciente. A gente tem uma ideia estabelecida, mas não é rigorosa. Algumas um pouquinho antes, algumas um pouquinho depois, sempre nessa nossa média. Adriana, você não colocou, nós falamos de atividade física, não falamos do namoro. Nessa fase do namoro, eu falo, pode namorar de sutiã. Pode namorar de sutiã. Com moderação. Excelente, excelente, com moderação. Bom, gente, então aqui nós estamos no pós-operatório, então estou com 1 mês, 2 meses, a mama tá lá durinha, bonitinha, do jeito que a gente montou na cirurgia. Mas, Cíntia, é assim que elas vão ficar? Não. Isso é melhor falar antes do que deixar para informar depois, né? A mama sai muito bem montada, né? Os pontos muito, muito firmes. Um edema, que também dá a impressão que essa mama está mais montada do que de fato ela está. Mas a natureza é mais forte do que tudo. Então, o formato da mama é um formato que a gente chama de basculado. O que é? É um formato onde há um empenamento da parte central e um abaulamento da parte inferior. A mama não é uma bola. A mama natural, ela faz esse movimento, que é o movimento correto do órgão. E toda mama pós-operada vai fazer esse movimento. Então, o que determina saber se a mama está caída ou não é a altura do mamilo. O mamilo deve estar mais ou menos na parte média do braço. E não é esse movimento que vai falar que a mama está caída ou não. Aquela maldade, né, que a gente cresceu ouvindo, se tem um lápis que fica parado embaixo da mama é porque a mama está caída. Não.
toda mulher normal, com a mama bem posicionada, sem nenhum aspecto de queda, de pitose, ela vai segurar pelo menos um lapisinho ali embaixo. Sabe por quê? Porque é o formato da mama. Foi feito para ser assim. Gotinho. Isso tem até nome, é o sulco inframamário. Sim. Então, aquela mama, é porque hoje em dia, com a Meio utilização gota. de implante, que vai ser o tema para outra aula, a gente tem essas mamas que são exatamente redondas, só colocar no lugar, que não tem curvinha nenhuma, não tem nada sobrando, não tem nada. Isso não é a mama natural. Não. Isso é a mama do silicone. Só Você tem falou essa mama que não tem mama nenhuma, e vem cá e coloca o silicone. Sim. Então, a mama natural tem sim, tem o sulco inframamário, tem o polo mais retinho aqui em cima, não é aquele polo hiperprojetado, que na verdade, como a Helena falou no princípio, hoje em dia nem é padrão de beleza mais tanto assim, né? Tati, agora vamos passar para um tema um pouco polêmico, que talvez merecesse um programa praticamente só dele, mas nós vamos dar a nossa pincelada inicial, que hoje em dia a gente tem visto a conduta de a paciente querendo uma redução de mama, mas mesmo assim ela quer associar o implante de silicone na ideia de manter aquele colo hiperprojetado, aquele colo bem redondo, que é o implante de silicone que dá, e com a ideia de que a mama não vai cair. Conta um pouquinho pra gente dessa história, o que você acha disso? Bom, Adri, isso é muito polêmico, né, na comunidade demais. de cirurgiões. Então, assim, mas basicamente, vamos voltar lá no começo, eu acho que eu falei isso no primeiro programa. Diagnóstico, tratamento. Então, se a gente tem um diagnóstico de uma mama maior, a gente vai tratar remodelando com o que a gente tem. Então, a prótese, nesse caso, entra como elemento de exceção. Então, a gente vai fazer todas as ressecções e usar um tecido fisiológico para reprogramar aquele volume e redistribuir, fazer o colo. É lógico que, para que no final ela fique, depois de basculada, depois de assentada, com o colo mais harmônico e proporcional, né? Também o polo inferior. Agora, a prótese, nesse caso, ela tem que ser bem discutida com o cirurgião, né? O plano de inclusão dessa prótese, mas assim, o que eu acho? Que a gente vai ter muita conversa, né? Mais para frente, para fazer isso. Mas, preferencialmente, usar o próprio tecido. É uma alternativa mais simples. Eu concordo. Concordo. Falou bem, um tema polêmico, você falou bem. Cíntia, nós já falamos disso aqui, porque nós fizemos spoiler também dessa pergunta, mas o que faz a gente perder o resultado da cirurgia de mama? Tudo. Viver. Gravidade. Sendo bem transparente com vocês, tudo. É o que eu já comentei aqui algumas vezes, é uma cirurgia de repetição. Enquanto a gente está viva, os sinais do tempo e a gravidade estão atuando na nossa mama. Então, quais são os fatores que prejudicam a forma e a localização da mama na localização certa ou mais caída? Vamos lá. Primeiro, a gravidade. A gravidade é a principal, ela está aí para nós todos, né? E não são só as mamas que caem, todos os tecidos caem, os tecidos faciais, tecidos abdominais, glúteo, coxas, tudo cai. Por quê? Porque a gravidade está empurrando para baixo. Ah, doutora, mas por que numa menina jovem isso não cai? Aí vem o segundo fator, o colágeno. O colágeno é uma proteína que ele confere firmeza à pele. Então, a gente tem, quanto mais colágeno a gente tiver, menos suscetível à ação da gravidade esse tecido vai ter. Então, à medida que a gente envelhece, o colágeno do rosto e do corpo diminui. Uma pele mais fina, sem tanta firmeza, é mais suscetível à gravidade. E por último, o que a gente já conversou, as variações hormonais que são das mulheres, né? Nós mulheres realmente produzimos quantidades diferentes dos hormônios femininos ao longo da nossa vida, né? Nós temos a fase fértil, onde os hormônios estão todos em alta, e temos a fase de menopausa e pós-menopausa, onde os hormônios estão mais baixos. Quando esses hormônios abaixam, acontece a substituição adiposa, que é a substituição do tecido mamário, da glândula mamária, por um tecido gorduroso. E aí é fácil da gente entender, porque o tecido gorduroso é mole e a glândula é frouxo e a glândula mamária é firme. Então, um tecido frouxo associado a uma pele frouxa recebe muito mais o efeito da gravidade do que
um tecido firme, que é uma paciente mais jovem. Dri, só para falar na mastologia, né? Eu tive uma formação em mastologia, eu uso um termo que é até engraçado, mama jovem, mama velha, isso independente da idade. Então, tudo que você falou aí, resumido, independente a pessoa é novinha, nós já colocamos aqui, nasceu caído, ela tem um padrão gorduroso de mama, tadinha, tem 20 anos, mas a mama é idosa. E aquela senhora, né? Senhora não, 50 anos, 60. Novíssima. Com a mama firme, gente, melhor do que a filha dela, porque o componente glandular dela continua muito bom, com uma pele de colágeno muito boa. A mama dela não caiu. Teve 3 filhos, olha que ótimo. Então ela tem uma mama jovem. Aí lá vem a tal da genética. Gostei desse conceito. Aí lá vem a genética, né, gente? Mama jovem. Helena, por último agora, a última pergunta. E a gente pode associar a mamoplastia a outra cirurgia plástica? É muito frequente essa pergunta, que a pessoa fala assim, já que eu vou ficar paradinha, com certo repouso, posso aproveitar e fazer meu abdômen? Bom, tudo vai depender não só da idade e dos diagnósticos e do tamanho da cirurgia. Então, uma mama grande, a Cíntia já falou, ela demanda um tempo maior de cirurgia. Eu não vou associar essa mama grande, essa mamoplastia redutora, a um abdômen que muitas vezes também vai ser uma cirurgia média a grande. Então, essa associação nós vamos pensar dessa forma. Às vezes é um abdômen já bem flácido, não vai ter nem lipo, e aquela mama merecendo ser operada, a gente pode associar. Então, na minha prática, eu avalio junto com a paciente essa possibilidade, sim. Quando possível, a gente faz. Sempre com segurança. Pelo que a gente está vendo nas nossas discussões, a nossa conduta é mais ou menos a mesma para cirurgias combinadas, independente de ser mama, se abdômen, se lipo. Depende da condição do paciente, do tamanho daquela cirurgia e é tudo discutido no pré-operatório. Então, pode, de acordo com a avaliação e de acordo com a cirurgia que será associada. E com a região também, né? A verdade é que nós todas e a maior parte dos cirurgiões plásticos de juízo prezam em primeiríssimo lugar pela segurança, né? Agora chegamos na hora daquele quadro final, o corte e sutura. Perguntas rápidas, objetivas, com respostas também rápidas, para a gente mostrar um pouco da variedade de condutas que mesmo entre a gente encontra. Então a primeira delas, cicatriz em T ou L? T. 90% T. 99T. Também T. Cola, ponto, cola e ponto. Ponto. Cola e ponto. Dreno? Não, nunca. Não. Sempre uso. Nunca. Anestesia preferida? Peridural. 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 Sedação e bloqueio intercostal, quando é possível. Peridural, né? Em alguns casos geral, mas eu faço bloqueio sim. Ok. Taping? Não. Às vezes. Nunca. Drenagem linfática? Muito raro, Dri. Só quando a paciente tiver feito uma lipoaxilar muito grande, mas é muito raro. Eu faço sempre. Mamas grandes, eu faço preparo, faço pré e pós. Eu também estou na linha da Cíntia. Só naquela mama com um componente gorduroso grande, ou que chega aqui está com edema importante, faço. Mas, via de regra, não. Tempo de uso do sutiã pós-operatório? Olha, isso eu já até falei. Aquele feioso, aquele grosseiro que a gente precisa nos primeiros 30 dias, 30 dias. Mas depois eu mantenho ele por mais 3 meses com a paciente usando ele durante a noite. Durante o dia eu já libero para um sutiã mais firme, mais bonito, mais de dia a dia, assim. Até 90 dias com desmame, que é mais ou menos assim. 3 meses também. O meu é 1 mês com variações para mais. Lipoaspiração de contorno, que foi aquela que eu falei, do contorninho. Faço sempre. 90%. Faço sempre. É um complemento. Exatamente. Não tem como não fazer. E pernoite no hospital? Olha, depende muito da hora que começar a cirurgia, mas 90% não. A gente terminando a cirurgia por volta de 2, 3 horas da tarde, 6 horas, 8 horas da noite, está liberado para ir embora. Eu durmo no hospital. Depende do paciente.
depende do paciente, do tamanho da cirurgia, idade. Às vezes, os pacientes jovens, elas acabam ficando, sim, a mãe fica insegura. E, como a Cíntia falou, o momento que começou e terminou a cirurgia. Via de regra, não dorme. A não ser que termine a cirurgia de tarde, uma cirurgia feita à tarde, vai terminar, aí acaba dormindo, ou algum evento extra, mas via de regra não dorme. Então, nós estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje e no nosso próximo programa, na nossa rotação de anfitriãs, nós teremos a honra de ter a Helena como nossa anfitriã. Fala, Helena, como é que vai ser o nosso próximo programa? Nossa, espero vocês, vai ser uma honra recebê-los em minha clínica, onde o tema, vamos continuar em mama. Lembra que a gente falou que é um tema longo e difícil? Vamos falar de mastopexia, que é a cirurgia da mama para corrigir a flacidez e a queda da mama. Vamos lá, nos encontramos em breve. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, pode mandar, seja no Insta, no YouTube, que a gente vai responder também. E contamos com a participação de vocês, enviando as dúvidas sobre o nosso próximo tema. Venha fazer esse programa com a gente.